Graça e paz, graça e paz. Aleluia. Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Aleluia. Isso aqui é fazer uma pequena mudança. Aleluia, Jesus. Graça e paz, graça e paz. Aleluia, Rei da Glória. Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Aleluia, glória a Deus por mais uma hora de leitura, mais um dia na presença do Senhor. Amém? Vão entrando, se acomodando, abrindo as suas Bíblias. Aleluia. Vamos dar continuidade da nossa leitura. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia. Para quem é novo, é nova, nós estamos a fazer a leitura bíblica desde o dia 1 de janeiro. Então já começamos o ano assim na presença do Senhor. Começamos o ano a aprender mais do nosso Pai Celestial. Aleluia. Então já te convido a abrir a tua Bíblia no livro de Romanos. Hoje vamos ler o capítulo 10. Amém? Começamos no livro de Atos dos Apóstolos. Lemos o livro de Atos todo, né? Do 1 até o 28. E agora estamos a dar sequência da nossa leitura. Então já estamos no livro de Romanos. Hoje vamos ler o capítulo 10. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Rei da Glória. Oh, Santo, Santo. Aleluia, Jesus. Enquanto aguardamos que mais pessoas entrem, né? Você já pode abrir a tua Bíblia. Vai aproveitando esse momento de louvor. Amém? Da presença. Começamos a pedir que a presença do Espírito Santo nos envolva. Que o Santo Espírito de Deus esteja presente em cada momento dessa leitura, em cada momento que estivermos aqui. Amém? Para que o Espírito Santo ministre em nós, para que seja o Espírito Santo a falar conosco, amém? No nosso coração, no nosso mais íntimo, do nosso ser, na nossa mente, mudar, gerar transformação de mentalidade, amém? Aleluia, Jesus, aleluia. Enquanto aguardamos mais pessoas, vamos estar a ouvir o louvor, amém? Aleluia, Jesus, aleluia, Rei da Glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Enquanto isso também deixa mandar para algumas pessoas que estiverem online. Amém? Aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia. Bem, estamos dentro do nosso tempo. Amém? Aleluia, Jesus. Vamos dar início à nossa leitura. Aleluia, Jesus.
aleluia. És bem-vinda aqui nesse lugar, Senhor, aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia, Rei da Glória, aleluia. Aleluia, aleluia, Jesus. Amém. Vamos dar início então à nossa leitura, amém? Então vamos ler o livro de Romanos, capítulo 10. Diz assim: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Portanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas, mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração: quem subirá aos céus? Isto é, para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, como diz as Escrituras. Todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Eu gostaria de parar aqui e abrir um parênteses para nós refletirmos sobre o que lemos até agora. Amém? Nós continuamos, né, a leitura relativamente ao que Paulo escreveu, né? Escreveu para os seus irmãos judeus, para os novos convertidos a Jesus, amém? E de certa forma também para aqueles, né, que estavam ali meio sem entender o que estava acontecendo, que os meus incrédulos, vamos assim dizer, aqueles que ainda não aceitavam, amém? Então Paulo aqui explica, e algo que nós temos vindo sempre a falar, que eu tenho sempre a falar, né? Que eu tenho sempre, bato sempre nessa tecla, que é o facto de, se você não puder, não tiver a tua Bíblia, por algum motivo, não podes ler porque estás a trabalhar, estás a conduzir, estás em algum momento, né, que não tens acesso à leitura, mas o ouvir a palavra. Amém? O ouvir também é importante. Ou seja, esse tempo estamos aqui, eu estou a ler a palavra e você que está aí do outro lado, que não pode acompanhar a leitura, você está a ouvir. E o que a palavra diz aqui? O que Paulo reforça? Aquilo que eu tenho vindo a dizer, que é algo que está escrito na palavra, que a fé vem do ouvir a palavra. Amém? Então Paulo aqui diz... mas o que ela diz, a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, como diz a Escritura. Todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeu e gentio, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso também é algo, né, que nós também temos vindo a falar sempre, que é o confessar, amém? O declarar com a boca
com voz audível que nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos de fazer isso. Amém? A palavra de Deus diz que nós precisamos de confessar com a boca, porque a boca confessa aquilo que, né? Ou seja, nós cremos com o coração, mas confessamos com a boca. Então é uma manifestação, né? Ou seja, quando nós falamos, nós manifestamos aquilo que nós cremos com o nosso coração. E é necessário isso. É necessário se fazer esse ato de fé. Amém? Porque, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Há essa necessidade de confessar para gerar salvação em nós, para garantir, vamos assim dizer, a nossa salvação em Cristo Jesus. Amém? Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Ou seja, temos que confiar no único. Só existe um. Amém? Jesus. Jesus é o caminho, ou seja, temos que confiar nele. Amém? Temos que confiar e crer com o nosso coração que Deus enviou o Filho dele, Filho unigênito, para morrer por nós, para que nós tenhamos vida e vida eterna. Amém? Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Amém? Não há mais diferença. Então, Paulo aqui a tentar explicar para os judeus, né? Que já não existe mais diferença. Já somos todos aceitos por Deus. Amém? Já somos todos, ou seja, já podemos todos ser salvos. Amém? Aí, o que nos faz, o que nos torna filhos de Deus, como já falamos anteriormente, já lemos, né? É o aceitar Jesus como Senhor e Salvador. A partir daí, nos tornamos filhos de Deus. Depois no 13 diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, o nome do Senhor Jesus. Amém? Como pois, no 14 diz, como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem os pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés os que anunciam as boas novas. Isso também é algo que eu tenho vindo a falar sempre, quase sempre nas lives, né? Que é o facto de nós estamos a nos alimentar da palavra, nós estamos a aprender sobre Jesus, nós estamos a aprender sobre a salvação, nós estamos a aprender o caminho, amém? O caminho que nos leva a Deus, o caminho que nos leva a Jesus, a salvação. Ou seja, estamos a aprender sobre Jesus, estamos a aprender a verdade que é Jesus. Nós não podemos guardar isso para nós. Nós não podemos guardar isso para nós. Nós estamos com uma fórmula na mão que vai garantir, ou seja, que a fórmula secreta, vamos assim dizer, que não é tão secreta assim, mas pronto, para quem não conhece a verdade, é secreta, né? Nós temos na nossa mão o poder de levar para outras pessoas. Então, é necessário que nós façamos isso. É necessário. Paulo aqui enfatiza isso com todas essas perguntas. Paulo enfatiza. E com esta afirmação, quando ele diz, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. O que são as boas novas? As boas novas são a verdade que é Jesus. As boas novas são que Jesus já veio, já levou sobre si todo o pecado, toda a maldição. Amém? Já se fez pecador por nós, para que nós possamos ser salvos, para que possamos ir viver com o Pai Celestial. Amém? Amém? Para que possamos ver a face do Pai. Estas é que são as boas novas. Então Paulo diz, como pois invocarão aquele em quem não creram? Como é que as pessoas que não creram em Jesus, que não creem em Jesus, vão invocar Jesus? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Tem pessoas que não ouviram falar de Jesus. Como é que essas pessoas vão crer em Jesus? Como é que essas pessoas vão ter acesso à palavra? Como é que essas pessoas vão ter acesso às boas novas? Depois diz assim, e como ouvirão se não houver quem pregue? Nós estamos habituados que quem prega é sempre o líder religioso, né? Quem prega a palavra é o pastor, é o padre, é o bispo,
o apóstolo, né? Estamos habituados que alguém, vamos assim dizer, com formação, né, em teologia, que alguém consagrado é que vai pregar o evangelho para nós. Nós não estamos errados nisso, mas o evangelho não se limita a isso. Amém? Nós temos que entender que o pregar o evangelho não se limita a nós termos entendimento de teologia, porque em muitos casos, muitas pessoas que têm essa formação teológica têm só a formação. Tem só a formação, não tem intimidade com o Senhor. Então nós acabamos por achar que não, como essa pessoa estudou, então tudo que ele está a falar é verdade. Porque existem coisas que o Espírito Santo vai falar. Amém? E é preciso que a pessoa que está a pregar a palavra tenha essa conexão com o Espírito, para que o Espírito fale através dessa pessoa. Então nós não podemos nos basear apenas, né, no que o pregador está a falar, mas nós temos que nos basear, nós próprios também termos conexão com Deus, que é para nós, o nosso espírito confirma aquilo que o pregador está a falar. Amém? E como é que nós vamos saber se essa pessoa que está a pregar tem comunhão com o Espírito Santo? O Espírito Santo vai gerar em nós confirmação, ou seja, o Espírito confirma no nosso espírito, amém, de que aquilo é uma verdade. E nós que já conhecemos a palavra, estamos a ler a palavra, estamos a estudar, então vamos ver que não faz sentido. É mesmo a voz de Deus a falar, amém? Então, nem todo mundo que estuda teologia tem comunhão com Deus, tem conhecimento. Prova disso eram os próprios fariseus. Os fariseus quem eram? Eles eram os pregadores da palavra. Eles é que liam os manuscritos, né? Os papiros lá na sinagoga para o povo ouvir. Amém? Então o povo tinha que ir para a sinagoga ouvir os fariseus. E foram os fariseus que condenaram Cristo. Foram eles que não reconheceram Cristo. Agora a pergunta é, como é que eles não reconheceram Cristo se já estava tudo escrito que Cristo vinha, que ele ia passar por tudo que passou? Como é que eles não reconheceram os sinais? Por um motivo, eles não tinham conexão com o autor da palavra. Eles não tinham conexão espiritual com Deus. Eles tinham muito conhecimento, se valeram daquele conhecimento. Então isso existe até hoje. Existem pessoas que se valem do conhecimento teológico, amém? E quer dizer, ficam ali naquele conforto de tipo, eu sei. As pessoas acham, né? Tipo, não, ele sabe, ele estudou, ele fez teologia e tal. Tem um título pastoral, um título, né? Como é que se diz o nome? Pronto, um título, vamos assim dizer. E as pessoas se acomodam naquilo e ouvem só o que a pessoa está a dizer e acreditam. É necessário também a comunhão com o Espírito Santo. Não pode só ter a palavra. Amém? Porque eles, os fariseus e muitos judeus para quem Paulo está a pregar, conheciam a palavra, sabiam do que falavam os profetas. Eles até sabiam de cor, de tanto que iam ouvir, de anos e anos a ouvir a mesma palavra, eles decoravam muitos versículos. Então eles sabiam, mas não conseguiram reconhecer Cristo. Não reconheceram até, mesmo depois de Cristo ter morrido, ressuscitado, ficado na terra 40 dias ainda, passou por tudo, ou seja, todos os apóstolos foram pregando. Os fariseus, os judeus, muitos deles, né, não creram e até hoje nós vemos isso, continuam não crendo que Jesus, muitos deles, né, a maioria, vamos assim dizer, não sei dizer em percentagem, mas muitos deles não creem até hoje. Como é que é possível com tanta evidência? Como é possível com tanta evidência? O quê? É a comunhão, falta o espiritual. Então, não basta só nós sermos entendidos da palavra, que não, já estudamos teologia há não sei quanto tempo, já lemos a Bíblia várias vezes. Não podemos nos valer do conhecimento apenas. Nós temos que ter comunhão com o Espírito Santo. Então, o que eu quis dizer quando eu comecei a explanar isso tudo? Que qualquer pessoa pode pregar a palavra.
Amém? Qualquer pessoa pode falar das boas novas. Você pode não conseguir se aprofundar muito, você pode não conseguir citar versículos bíblicos, porque não tem a técnica, vamos assim dizer, não tem a teologia, não tem o estudo. Mas você consegue falar com palavras tuas sobre a vinda de Jesus. Você consegue passar as boas novas para outras pessoas que nunca ouviram falar de Jesus ou que não conhecem. Até já ouviram falar, mas ouviram falar assim do tipo, não, sei que é filho de Deus, foi crucificado e está na cruz, né? Como vejo, as pessoas veem em filmes, em igrejas, veem crucifixos que as pessoas têm, ou seja, sabem que aquele é Jesus, mas muitas pessoas nem sabem que Jesus já não está na cruz, amém? Acham que Jesus ainda está na cruz. Então, são essas coisinhas que nós, com o pouco de conhecimento que nós temos, somos capazes de dar algum ensinamento para as pessoas que não têm o conhecimento. Amém? Então, o apóstolo Paulo diz, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Ou seja, quando você vai com a intenção de pregar a boa nova, de ensinar alguém sobre Jesus, o próprio Espírito Santo vai começar a gerar as palavras em ti, vai começar a gerar entendimento, ou seja, a pessoa que ouvir vai perceber, amém? Então, nós temos que começar a perder o medo de falar, temos que começar a perder a vergonha de falar. Às vezes o Espírito Santo nos incomoda, fala com essa pessoa que está ao teu lado, fala, Jesus te ama. E se é preciso ter teologia, não precisa. Mas é uma palavra verdadeira e uma palavra que traz conforto para a vida de alguém. Traz vida, gera vida. Amém? Então, às vezes nós ficamos, não, mas será que mesmo Deus está me mandando falar? Não, estou com vergonha, não vou falar. E nós pegamos e voltamos com a palavra. Nós simplesmente voltamos com a palavra que o Espírito Santo mandou, nós falamos para a vida de alguém. Amém? Então, o que eu quero te encorajar nesse momento é que o Espírito, que nós possamos nos encher do Espírito de ousadia, porque o Espírito de ousadia vem do Espírito Santo, ele nos dá o Espírito de ousadia, tira o Espírito da vergonha, do medo. Amém? Então, é isso. Outra pergunta que o apóstolo Paulo fez. Onde é que está? Estava lá em cima. E como ouvirão se não houver quem pregue? Como é que essas pessoas vão ouvir se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como é que você vai saber se foi enviado por Deus ou não? Eu até já dei esse exemplo em tempos, né? Que foi quando o Espírito Santo nos incomoda para falar para alguém, por exemplo, Jesus te ama. Nós ficamos naquela, será que mesmo Deus está a falar isso? Nós podemos fazer a pergunta ao contrário. Será que seria o inimigo das nossas almas, Satanás, a dizer para você falar noutra pessoa que Jesus lhe ama? Essa é a pergunta que nós temos que começar a nos fazer. Em vez de nos fazer perguntas tipo, será que é Deus? Será que é Deus? Nós temos que entender o que nós estamos a querer transmitir para o outro. O que veio ao nosso coração para transmitir para o outro? É uma palavra de vida ou é uma palavra de morte? Porque é bom nós começarmos a fazer essa pergunta, porque às vezes nós damos palavra de morte também. Às vezes nós pegamos e a pessoa está embaixo e a pessoa ainda vai lá falar alguma coisa má, tipo da aparência, ou tipo a pessoa, né, fala abre um problema, estou a passar por esse problema assim, nós vamos falar, isso aí, a minha vizinha também lhe aconteceu isso, e aconteceu mesmo, quer dizer, nós não vamos pôr mais a pessoa mais para baixo, dá mais desespero. Então é essa a pergunta que nós devemos nos perguntar, quem é que nos põe essas palavras? Então, quando é palavra de vida, nós temos que entender que foi Deus. Porque você pegar e dar o testemunho da tua vizinha, ou porque você também já passou por isso, e deu mal, né? Foi pro torto, deu pro torto. Então não é Deus que está falando, não é Deus que manda dar esse tipo de palavra. Amém? Agora, quando você vai falar que Jesus te ama, que vai dar tudo certo, Deus é contigo, amém? Jesus está contigo, que os anjos do Senhor estejam acampados ao teu redor. Nunca é o diabo que vai falar isso. Nunca é o diabo que vai pôr na nossa cabeça. Não fala isso nele. Nunca. Amém? Então é esse discernimento que nós precisamos de começar a ter. É esse discernimento espiritual. Entender a voz de Deus. Amém? E entender também a voz do inimigo. Saber discernir. Amém? Depois diz. E como pregarão se não houver quem... como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos pés
dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Amém? Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Amém? E são palavras do profeta Isaías, tem palavras de Moisés também. Ou seja, Paulo aqui a recitar, né, palavras de homens que vieram há muitos anos atrás, muitos anos antes daquela realidade que Paulo estava ali a viver, né? Então Paulo estava a recitar esses profetas que o povo já conhecia. Amém? Palavras, escritura, vamos assim dizer, que eles já conheciam de cor e salteada, de frente para trás, de trás para frente. Então Paulo estava a trazer para provar que já estava escrito que Jesus ia se manifestar para quem, né? Para quem não estava, quem não seriam os prometidos antes, né? Ou seja, os israelitas eram o povo prometido, né? Os que iriam levar, o povo escolhido, melhor dizer, e os que não eram, um dia iriam ouvir. Amém? Fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Amém? Mas a respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Ou seja, mesmo debaixo de toda a rebeldia de Israel, sempre a se virarem contra Deus, sempre a se misturarem com os povos que não eram para se misturar, sempre a idolatrarem, não era para para ter ídolos. Mesmo com tanta desobediência e rebeldia, mesmo assim, Deus estendeu a mão a esse povo. Amém? Aleluia, Jesus. Aqui terminamos a leitura do capítulo 10. Mas eu queria deixar aqui uma reflexão que nós lemos em Romanos 10, 9. Diz assim, Romanos 10, 9 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Amém? Romanos 10, 9 ao 10 orienta nossas ações em direção a dois verbos significativos: confessar e crer. Amém? Precisamos de confessar e precisamos de crer. O que significa confessar? Confessar pode significar reconhecer. Lemos em Marcos 1,5 que as pessoas foram confessando os seus pecados em conjunto com a experiência de serem batizados. Elas estavam reconhecendo que eram pecadores, ou seja, quando a pessoa confessa, você só confessa algo que você admite que é um erro, algo que você admite que não faz parte, que tem que sair. Ou seja, ninguém vai confessar uma coisa que está confortável com aquilo, que não vê que é um pecado, que é algo que tem que sair de si. Então a pessoa não vai falar, não vai confessar. Mas quando a pessoa reconhece, não, isso aqui mesmo, tenho que parar de fazer isso, então você vai e confessa a alguém. Amém? Esse também é um ato de fé. Amém? Isso é uma orientação que Deus dá para confessarmos uns aos outros, para haver liberação, porque às vezes só quando nós confessamos só a Deus, né? Estamos só nós e confessamos a Deus: Senhor, fiz isso. Deus sabe que nós fizemos isso. Amém? Não é que não seja necessário fazer essa confissão a Deus, mas quando Deus diz que é para nós confessarmos uns aos outros, é no sentido de você liberta, uma pessoa que confessa,
a outra pessoa, primeiro é que, vamos dizer assim, que mexe, né, com o nosso psicológico, que é meio humilhante você admitir que errou, é meio humilhante você admitir que faz certa coisa, né? Mas ao mesmo tempo é libertador, porque você fala que fez aquilo, então você sente que está saindo, a pessoa sente a sair do corpo aquilo. Você sente que está mesmo a liberar, saiu, já falei, já confessei. E depois, quando nós confessamos, nós mostramos, né, para essa pessoa que nós fazemos aquilo. Então dá um senso de responsabilidade, diria isso. Se você for tentar fazer outra vez, vai parecer que tipo, essa pessoa já sabe que eu faço aquilo, então é melhor, né? Tipo assim, algo, não sei se a palavra certa seria esse, o senso de responsabilidade, mas um senso de vergonha, qualquer coisa assim. Então aquilo já nos faz não voltar a fazer, porque nós já confessamos, amém? Já liberamos aquilo no mundo espiritual, já saiu de nós, então já não fazemos mais aquilo. Então há essa necessidade da confissão, amém? Depois diz assim, elas estavam reconhecendo que eram pecadores, ou seja, é isso que nós falamos, né? Que você quando confessa, quando você admite alguma coisinha errada em ti, algum pecado, alguma coisa que precisa de sair, então você está a reconhecer que é pecador. Confissão pode também significar admitir, né? Já falamos disso. Uma admissão da verdade. 2 Coríntios 9:13 diz: por meio desta prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. Ou seja, como é algo, é tipo um mandamento, vamos assim dizer, não dos 10 mandamentos que Deus deu, mas vamos dizer que é tipo, né? Deus diz que é para nós confessarmos uns aos outros, ou seja, é algo que Ele manda fazer, né? Vamos entender como um mandamento, sem ser os 10, vamos assim dizer. Então, você quando nós fazemos esse ato de fé, quando fazemos esse ato de obediência, nós geramos uma obediência também, uma crença, né? Na pessoa que também está a presenciar, que está a ver aquilo. Ou seja, a pessoa vai ver um temor no nosso lado, né? Vai ver como é que eu posso dizer? Vai ver Deus. Essa é a palavra certa. Essa pessoa vê Deus em nós, porque é preciso ter Deus, que é para você chegar realmente e aceitar que aquilo está errado e você abrir para outra pessoa. Amém? Então isso é uma forma de nós louvarmos a Deus. Amém? Nós darmos glória a Deus, ou seja, através da nossa confissão, outra pessoa vai reconhecer Deus na nossa vida. Então, quando confessamos, admitimos o fato da presença dos pecados e do perdão deles por meio de Jesus. Ou seja, como nós sabemos que é um mandamento, né, vamos assim dizer, que é algo que Deus espera que nós façamos, que é confessar, logo vem o perdão. Nós sabemos que ao confessarmos nós somos perdoados, porque é assim que a palavra diz. Então já gera isso em nós, já gera o perdão. Ou seja, você automaticamente se sente livre de ter liberado aquilo e você ao mesmo tempo sente uma paz interior, né? Uma paz que Jesus dá. Porque você vai se lembrar que não, Deus manda confessar para perdoar. Ou seja, já confessei, então automaticamente você já recebe o perdão. Vamos assim dizer. Amém? Crer é considerar algo como verdadeiro, honesto. Aqui já estamos a falar de crer. Primeiro falamos de confessar, agora estamos aí para crer. Crer é considerar algo como verdadeiro, honesto. Quando ressuscitado dos mortos, graças à morte na cruz por causa do pecado, e então reconhece a confissão, então reconhece e confessa seus pecados, assim como sua necessidade dele, a boa notícia é: você será salva ou salvo. Como você é salvo? Pela confissão e pela fé. Amém? A partir do momento que nós cremos que Jesus é nosso Senhor e Salvador, assim, a partir do momento que nós cremos que Jesus é Filho de Deus, que Ele é Deus, que Ele veio, amém? Para morrer por nós, né? Como nós cremos nisso, né? Nós temos essa fé e nós confessamos os nossos pecados, né? Então, isso gera salvação, amém? Isso gera salvação. Aleluia, Jesus. Eu queria entrar aqui também. Onde é que está? Um minuto.
ser salvo. Eu queria falar também na questão da salvação, né? Ser salvo tem 3 dimensões. Já fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos quando virmos Jesus face a face. Ou seja, a salvação está em Cristo Jesus. Amém? Mas eu tenho sempre batido nessa tecla do manter a salvação. Então aqui diz que nós temos, ou seja, a busca pela salvação. Embora já aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e é algo automático, a pessoa é salva, nós temos que manter a nossa salvação. Ou seja, temos que fazer uma manutenção. Amém? Tipo, vamos continuar a melhorar, continuar a analisar as nossas atitudes, continuar, ou seja, tem a salvação que precisa de ser mantida, senão nós podemos perder, porque nós não podemos pegar e viver de qualquer maneira. Não, agora já garanti a minha salvação, então vou voltar a fazer o que eu fazia antes, não vou pegar, porque infelizmente tem igrejas que pregam sobre isso, e são igrejas que estão extremamente cheias de crentes. Amém? Tem muitas pessoas que... Por quê? Porque é tão confortável. Quem é que aqui não gostaria de saber que uma vez salvo para sempre, você pode fazer qualquer coisa e depois continuar na mesma salvo? Qualquer momento, se a pessoa tiver a assaltar um banco ou uma loja e for morta, como já aceitou Jesus antes do assalto, e o assalto faz parte, né, do meio de ganho, né, financeiro, se a pessoa for morta, vai para o céu na mesma. Quem é que não gostaria de ouvir isso, que é verdade? Mas infelizmente não é verdade. Infelizmente ou felizmente para quem, né? Porque imagina, também não é justo para quem está ali a tentar manter a sua fé, manter os seus caminhos limpos, né? Se manter nos caminhos do Senhor. Quer dizer, eu estou aqui a me manter nos caminhos do Senhor. Tenho que acordar de madrugada para orar, tenho que jejuar, tenho que ler a Bíblia, tenho que fazer coisas para ficar firme na fé. E outra pessoa que acha que não, como já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, então pode pegar e continuar a fazer os seus assaltos, a matar as pessoas aí na rua, a fazer e desfazer, e vai se salvar na mesma. Não é justo. Então nosso Deus, para além de ser amor, Ele também é justiça. Então não é possível, ou seja... Mas infelizmente tem igrejas que pregam isso e pessoas que acreditam, porque é mais fácil crer nessas coisas do que crer que tens que manter a salvação. Então nós temos que ter muito cuidado e atenção o que é que nós ouvimos. Amém? Porque às vezes você pode não estar dentro dessa igreja. Você pode estar numa igreja que prega que tem que manter a salvação. Mas o que é que você assiste no YouTube? O que é que você assiste? Amém? Às vezes nós temos aquela de assistir pregações, o que é muito bom, que edifica muito. Mas às vezes estamos a ouvir pessoas que pregam esse tipo de coisas. Amém? Já aconteceu comigo. Eu ouvi um pastor que era um pastor até de referência. Um pastor, senhor já mais velho. E ele pregava, eu gostava das pregações dele. Até que um dia ele falou sobre, tipo, como se nós tivéssemos... Como tipo assim, não podes perder o teu tempo. Ele fala mais ou menos essas palavras, né? Eu vou falar por palavras minhas, mas mais ou menos isso. Ele estava a querer dizer que nós não podemos perder tempo em tentar converter outras pessoas. Ou seja, não podemos falar né, da palavra para outras pessoas, porque a salvação como é que eu posso dizer? Os que estão salvos já estão salvos. Ou seja, tem aquelas pessoas que você vai pregar sobre a palavra e eles não querem ouvir, estão com o coração fechado. E então, na opinião dele, essa pessoa já tá, como é que se diz? Já perdeu a salvação. Então, tu não precisas de perder o teu tempo aí e falar com essa pessoa. Quando eu ouvi aquilo, eu disse, então faz sentido, tipo, né? Quantas pessoas eu vou, tento pregar o evangelho, falar de Deus, as pessoas não querem me ouvir. Então faz sentido, tipo, não falar mais, porque então essa pessoa já está, né? Já está condenada, vamos assim dizer. Até que eu fui aprender que existe essa linha teológica, que aquilo é completamente errado, a palavra não fala sobre isso. E que é completamente diferente, como é que se diz? Oposto ao que a palavra de Deus diz. Eu disse, meu Deus. Quer dizer, ainda bem que eu
continuei a buscar a verdade, continuei a ter conexão com Deus, a tentar o máximo de ter, né? E continuo nessa busca diária de me conectar com o Senhor, que é para Ele me revelar o que é verdade, porque se eu for a ouvir o que todo mundo fala na internet, inclusive pastores renomados, e ele é um pastor renomado, quer dizer, eu vou cair no engano, amém? Perco a salvação, e é o que eu digo, falei na algumas lives anteriores, né? Que é, quem for parar no inferno não vai chegar lá. Não, não, a culpa não é minha. Eu vim aqui, tipo, não foi minha, como é que eu posso dizer? Não é minha responsabilidade eu ter vindo parar no inferno porque o meu pastor, ou o pastor que eu sigo, ou o padre que eu sigo, a minha igreja prega isso, e então agora eu vim parar no inferno. Ninguém vai ter essa chance. É responsabilidade de cada um buscar, aprender, ter comunhão com o Senhor, porque se a pessoa for parar no inferno, vai ser por sua responsabilidade. Vai ser porque a pessoa não buscou, porque a pessoa decidiu não andar nos caminhos do Senhor. Então vai ser responsabilidade dessa pessoa. Não vai ser culpa de ninguém. Ou pelo menos, até pode ser culpa de alguém, mas não vai valer de tipo, então te enganaram, né? Então tá bem, vou fazer aqui outro ticket, outro passe, vai naquela fila, aquela fila dos que estão a reclamar que não tinham que estar aqui no inferno, vieram para aqui por engano, né? Porque alguém lhes ensinou errado. Então vai naquela fila e espera te chamarem para ir para o céu. Não vai ter isso. Amém? Então por isso é que temos que buscar a verdade. Não podemos nos satisfazer só com aquilo que nós ouvimos outras pessoas a pregarem. Temos que buscar a verdade, temos que ler. Se eu não estou a entender, ora antes de ler a palavra. Diz: Senhor, por favor, Santo Espírito de Deus, esteja aqui comigo nessa leitura. Senhor, eu quero muito te conhecer, eu quero muito entender a tua palavra. Então, Espírito Santo do Senhor, por favor, esteja aqui comigo e revela em mim a tua palavra. Fala comigo, Senhor, me ensina. Eu quero aprender contigo. Senhor, você é o meu professor, você é o meu mestre. Eu não quero estar a ouvir outras pessoas, porque eu não sei se está certo ou se está errado, mas eu quero ouvir de ti. Então, Senhor, ministra em mim a tua verdade. O Espírito Santo vai fazer isso, porque Ele é vivo. Amém? Ele é Deus, Ele não é tipo um boneco ou uma coisa que está estagnada e só está ali parada. E não, Ele está a ouvir, Ele é vivo. Amém? Ele gera vida em nós, Ele gera credibilidade, né? Porque é Ele que nos dá, que faz com que nós aceitemos, que nós sejamos convertidos e convencidos. Amém? Então é isso que eu estou aqui. Eu não me importo de falar sobre isso todos os dias, porque é necessário. Amém? É necessário. E está aqui palavras de Paulo. Amém? Palavras de Paulo. Temos que ir pregar, temos que ir falar, temos que aprender, porque os que achavam que sabiam, não receberam. Os que achavam que tinham tudo ali com eles, não, nós temos Deus conosco, né? Nós sabemos toda a palavra, nós é que recebemos, nós é que temos a promessa, não aceitaram. Amém? Paulo fala aqui nesse capítulo 10. Amém? E o ouvir a palavra, às vezes temos dificuldades de ler. Mara, quando começo a ler a Bíblia, começa a me dar um sono, começa a me dar uma preguiça, eu não consigo ler. Tem Bíblia em áudio no YouTube. Você pegar e escrever lá Cid Moreira, Bíblia narrada. Escreve só Bíblia Sagrada, vai aparecer lá. Eu gosto da versão do Cid Moreira, porque casa da voz, ele tem assim uma voz bem potente, parece radialista, e depois tem sons, né? Porque ele parece quando é coisa de diálogo, ele muda a voz ou fala com outra pessoa, e depois tem som, se é água, ele vai ter o som da água. Então parece uma novela, vamos assim dizer, né? Não tem aquelas novelas da rádio que você fica ali a ouvir, e é tipo assim. Então eu gosto, porque tem essa dinâmica, essa coisa assim, né? Então gera a nossa imaginação, nós começamos ali a imaginar, depois tem tipo assim, muito fixe. Então faz isso, vai ouvindo, tá lavando a louça, põe a Bíblia, começa a ouvir, Depois puder ir pegar mesmo na Bíblia física. E depois outra coisa, às vezes
ir ler a Bíblia na cama, na hora de dormir, também não ajuda, porque você já está ali no relaxe, no quentinho, começa a embalar, dorme. Mas você pegar e sentar na cadeira, na sala, puser mesmo assim em cima da mesa, pega um caderno, também começa a fazer apontamentos, pega um marcador, começa a marcar, né, a sublinhar lá, a marcar, né, os versículos. Você não vai dormir, você vai ficar acordada, você vai ficar desperta ali. Põe um fundo assim, né, um fundo de louvor, amém? E vai ouvindo, vai lendo, vai... Ou põe o Cid Moreira, o Cid está ali a ler, você também está acompanhando a tua Bíblia. A Jane disse, é muito bom mesmo, também gosto de ouvir. Às vezes no carro, tem vezes que eu não consigo, né? Tenho que fazer a leitura diária e não consigo, não tenho tempo, o dia está tão corrido que a pessoa está ali e eu preciso de fazer aquela leitura. Então eu ponho no rádio, no telefone, ponho no YouTube, né? E vou ouvindo no carro, estou a conduzir, estou a ouvir, estou em casa a fazer o almoço, ponho ali, estou a ouvir. Você já está sempre a se alimentar da palavra, sempre, sempre, sempre. E depois é bom salientar também que aquilo que você ler hoje, quando você for ler daqui a uns meses, a mesma coisa, você vai ter um entendimento diferente. Ou seja, às vezes também estou aqui, eu estou a ler, estou a explicar aquilo, né, que eu estou a ter entendimento que o Espírito Santo está a trazer no meu coração e eu estou a falar. Quando você for ler, você vai falar, mas a Mara não falou assim, a Mara falou diferente, tipo assim, né? Isso acontece porque o Espírito Santo, como eu falei, ele é vivo. Amém? E ele é Deus. E então ele nos entrega a palavra conforme a nossa necessidade, conforme o que ele quer ministrar no dia. Às vezes você vai ler uma palavra que não é para te alimentar a ti, mas é para você levar para alguém. Amém? Às vezes é uma palavra que você vai ler, vai parecer que tipo, não faz sentido isso que eu estou a ouvir ou estou a ler. Mas quando você chegar no trabalho, por exemplo, a tua colega ou teu colega vai falar alguma coisa que vai de encontro àquilo que você leu ontem, ou antes de ir para o trabalho, você vai entregar aquela chave que Deus entregou, amém? Então nós precisamos de ter esse discernimento espiritual, precisamos de ter essa maturidade, porque isso é maturidade, nós entendemos que a palavra de Deus vai ser manifestada de formas diferentes. Às vezes você vai ter um entendimento, eu vou ter outro entendimento, porque o Espírito entrega aquilo que nós necessitamos. A mim, eu precisava de ouvir daquela maneira que ele me entregou e você precisava de entender daquela maneira que você, né, que ele te entregou. Esse é o entendimento que o próprio Espírito Santo me deu e eu acho que é muito válido porque eu sinto isso, eu vivo isso. Amém? Eu tenho aqui um estudo que fala sobre a confissão, mas eu acho que nós já passamos um pouquinho do tempo. Não sei se vale a pena nós falarmos hoje, porque essa palavra de hoje, né, aprendemos sobre o poder da confissão, né? Devemos confessar os nossos pecados e crer, né, que Jesus é nosso Senhor e Salvador. Então acho que vai de encontro àquilo que nós lemos hoje, que eu não sei o que é que vamos ler amanhã, se vai de encontro ou não. Mas pronto, vou só deixar então aqui alguns versículos que falam, né, sobre a confissão. Que diz assim, em 1 João 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Essa palavra vai de encontro àquilo que nós lemos, que é quando nós confessamos, nós já vamos crer que Deus nos perdoou porque está escrito. Amém? Não sou eu que estou a falar, a Mara disse que se eu confessar, Deus vai me perdoar, afinal Deus não me perdoou, ou você vai imaginar, não, está escrito, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Em Provérbios 28:13 diz, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Há dias fizemos um estudo sobre a diferença de pecado, transgressão e iniquidade. Muito bom. E ali dá para, né, eu expliquei a diferença dos três. E aqui a palavra, e lemos esse versículo. E então aqui diz que é necessário confessar,
é necessário deixar, amém? E depois diz, esse alcançará misericórdia, ou seja, o que confessar e o que deixar alcançará misericórdia, amém? Depois tem Tiago 5,16, diz, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação, amém? Em Romanos 10, 9, 10 diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Isso nós lemos agora, né? Lemos esse versículo agora em 10, Romanos 10. Em Mateus 10, 32 diz, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Amém? Aleluia. Aqui diz assim, quando confessamos nossos pecados, o diabo perde o controle e domínio sobre nós. Por quê? Porque o diabo é acusador. Amém? E o que ele acusa? Ele nos acusa, né? Ele vem com flechas no nosso pensamento, na nossa mente, de coisas que nós fizemos. Porque, conforme eu disse, às vezes nós fazemos coisas erradas e nós ficamos assim, tipo, não, ninguém está nos vendo. E nós, às vezes as pessoas não têm temor de Deus. Sabem mesmo que Deus é onipresente, está em todos os lugares e vê tudo. Mas às vezes, né, como nós sabemos que Deus é amor, né? Então a pessoa acaba por fazer, mesmo tendo a consciência de que Deus está presente. Mas nos esquecemos que o diabo também está presente. Ele não é onipresente como Deus é. Ele não está em todos os lugares. Mas ele tem um exército de anjos caídos, né? Ele tem um exército de demônios. Esses demônios, a palavra de Deus diz que eles estão ao nosso derredor. Ao nosso redor nós temos anjos, né? Porque Deus dá anjos para as pessoas, para dar proteção. E o demônio fica ao nosso derredor, ou seja, nós estamos no meio, os anjos estão à nossa volta e os demônios estão à volta, né? Tipo assim, a tentar encontrar uma brecha que é para poder nos atacar. Esses demônios que ficam a nos rondar, eles veem o que nós fazemos. Eles veem. Então, imagina, a pessoa está com um demônio, outro também está com outro. Imagina assim, né? Eles vêm, pegam, vão queixar tudo no seu pai, Satanás, né? Então, Satanás tem uma arma contra nós. Ou seja, ele viu que nós pecamos, viu que nós falamos uma coisa errada, que nós fizemos alguma coisa errada. Ele não lê os nossos pensamentos, como eu já ouvi. Nem vou falar onde é que eu aprendi isso, que é para não criar polêmica, mas eu já ouvi que o diabo lê a mente das pessoas, isso numa igreja. Mas para dizer que não, ele não tem essa capacidade de ler a nossa mente. Amém? Então ele precisa que nós falemos com a boca. Por isso é que ele fica ali como é que se diz? Atiçar, que é para você falar palavras, lançar palavras. Porque ele aproveita aquelas palavras e usa contra nós. Amém? Então, eles ficam ali a controlar, veem o erro e depois acusam. Acusam no pai, vai mesmo a Deus e fala, teu filho fez isso assim, 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 assim. E depois começa também a nos mandar flechas na nossa mente. Flechas de quê? De culpa. Olha, você falou isso, você fez assim, você agiu assim, você. Então fica ali a tirar flechas. Nós ficamos ali encurralados com aquele pecado, apertados. Ai meu Deus, deixa eu falar. Então, quando você confessa, quando você abre a boca para falar com outra pessoa, o diabo também vai saber que você falou, porque ele tem sempre um espião ali à ver. Então ele vai saber falar, perdemos essa oportunidade. Aquela carta que tínhamos na manga contra ele, ela já confessou. Ela já falou que faz isso. Ela já falou que pensa assim ou que faz assim. Então ele perde. Amém? É uma vitória para nós porque nós confessamos e é uma perca para ele que ele perdeu aquela carta que ele tinha na manga contra nós para nos acusar. Tá sabendo? Então quando ele chega a Deus e diz, ela fez mesmo, a tua filha mesmo, o teu filho fez assado e cozido, fez assim. Deus vai dizer, ela já confessou, ela já admitiu que fez.
e ele perde o controle, amém? Então é isso. Depois tinha o que eu queria entrar também um pouquinho, era tipo os tipos de confissão, né? Nós podemos confessar de várias formas. Uma das confissões que é pouco falada é a escrita. Confissão escrita também é também um tipo de confissão, né? Às vezes nós não temos, às vezes acontece de nós não confiarmos em ninguém assim próximo, vamos assim dizer, para ir confessar aquele problema, aquele mal, aquilo que nós temos pecado, né? Você pensa, eu vou confessar aqui. Você pode confessar no teu líder religioso, se você se sentir à vontade. Você pode confessar num amigo, numa amiga. Mas às vezes a pessoa fica assim, tipo, hoje é minha amiga, amanhã não sei se vai ser. Vou lhe confessar, depois vai lá me pôr na internet. Coisas assim, né? Então nós ficamos com esse receio. E é legítimo, Deus entende isso. Então nós também podemos fazer a confissão em forma de escrita. Amém? Podemos escrever e pedir perdão, Senhor, por favor. Do mesmo jeito que eu estou a escrever, eu vou queimar essa coisa, então também já queimo nas regiões celestiais, Senhor, arranca, manda, lança para o mar do esquecimento. Também é uma forma de nós confessarmos, é uma forma também de libertar, né? Porque você está escrevendo, então está a liberar aquilo. Então aqui diz, por exemplo, a confissão religiosa, né, é um ato de expressar arrependimento e buscar perdão perante uma autoridade ou comunidade religiosa. Essa confissão é comumente praticada em muitas tradições religiosas como meio de buscar reconciliação com Deus e com a comunidade. Amém? Então aquilo que eu disse, você pode confessar no teu líder espiritual, você pode encontrar alguém no teu meio, alguém que... Às vezes, confessar alguém, tipo assim... como é que eu posso dizer? Nós fizemos um ato de fé quando eu fui fazer a escola... Quando eu estava a fazer uma escola de libertação e depois eu fui lá para receber o diploma. E nós fizemos 3 dias de imersão, né, de conferência. E nessa conferência, uma das coisas que nós tínhamos que fazer era a cura interior, né? Porque nós aprendemos sobre cura interior, então ou seja, eu posso, né? Eu agora estou, como é que eu posso dizer? Já posso, como é que se diz? Já posso fazer, né? Assim que se diz, cura, ajudar pessoas a serem curadas, fazer cura interior, ministrar, essa é a palavra. Então, nós precisamos de fazer primeiro lá, amém? Então, uma das técnicas é a confissão. Então havia a necessidade de nós confessarmos coisas que nunca tínhamos confessado a ninguém. Então começamos ali, pessoas que não nos conhecíamos, porque a escola foi online, 100% online. E éramos muitos alunos, só alunos éramos para aí 700 alunos, mais os acompanhantes. Então era para todo mundo fez esse ato de fé. Então nós precisamos de encontrar alguém, né, que é para nós orarmos com essa pessoa e confessarmos, a pessoa também confessava, e é algo muito assim, olha, extraordinário, libertador. Então é uma forma também de você encontrar alguém, por exemplo, que você nunca lhe viu, ou coisa assim, na igreja, não sei, Deus vai fazer, né, fazer com que uma situação aconteça para você poder fazer a confissão, amém? Depois tem a confissão terapêutica, é um processo de compartilhar informações pessoais e emocionais com um terapeuta ou conselheiro, visando a cura e o crescimento pessoal. Essa confissão pode ajudar a liberar emoções reprimidas, compreender padrões de comportamento e encontrar soluções para problemas. Ou seja, também é uma forma de confessar. Se você confessar num profissional, né, num terapeuta, como é que tem como é que se diz? Os psicólogos, né? Como tem o coisa da... hoje estou as palavras, meu Deus, só Jesus. Sigilo. O sigilo, né? Ele não pode falar a ninguém. Então você pode confessar coisas, né? Pecados mesmo. Não precisa ser nada. Não tem nada a ver com a terapia. Mas eu quero confessar. Você também não precisa falar que quero confessar. A pessoa pode não perceber. De preferência, quem é cristão vai mesmo procurar terapeutas cristãos. Amém? Por causa das técnicas que eles usam. Depois um dia vamos falar sobre isso também. Mas você vai
dizer, né? Tipo, eu quero falar algo que eu faço, que eu tenho feito, que eu tenho pensado. Então, quero liberar isso. Não precisa dizer, eu queria te confessar uma coisa assim, né? Usa as palavras que vierem no momento, amém? E ora sempre a Deus, que é para te dar orientação, para colocar as palavras certas, para você poder usar na hora. Depois tem a confissão legal. É o ato de admitir a responsabilidade por um crime ou transgressão perante a justiça. Essa confissão é feita em um contexto legal e pode ter consequências legais, como sentenças ou punições determinadas pelo sistema judicial. Ou seja, até na lei, né, legalmente falando, juridicamente falando, a confissão também é importante, né? Amém? Confissão pessoal envolve compartilhar segredos, erros ou falhas com uma pessoa de confiança, como um amigo próximo, um membro da família. Essa confissão pode ter como objetivo buscar apoio, conselhos ou simplesmente encontrar alívio emocional ao compartilhar uma carga pessoal. Amém? Então aqui nós aprendemos diferentes formas de confessar. E eu acho que são todas muito válidas e pontuais. Então, aí depois já vai de encontro a cada um, né? Dependendo daquilo que você vai confessar, né? Você vai confessar um crime, por exemplo, aí matar alguém ou coisa assim, né? Então, já vai depender do contexto em si, né? E para quem você vai confessar também, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado, amém? Porque é uma responsabilidade. E também, assim, alguém também pode chegar e te confessar alguma coisa. Então, nós já sabemos, né? Que nós temos que guardar sigilo. Não, a pessoa já não é minha amiga, não interessa. Então, nós temos que ter o bom senso de saber que aquilo é algo que compromete a dignidade da pessoa, amém? Não podemos pegar e espalhar, não, fulana, quando era minha amiga me falou isso é errado. Amém? Ela já se liberou, já confessou ele, né? Já está limpo. Agora você que está com o segredo da pessoa, amém? Você também tem que ter domínio próprio, sabedoria, amém? Para Deus não te cobrar por isso, porque Deus cobra, amém? Deus cobra. Nós temos que ter responsabilidade com as informações que nos são entregues. Então temos que saber analisar que informações são, e aliás, independentemente, por mais banal que seja, né, nós temos que ter responsabilidade. Então, quando já são coisas que envolvem outras pessoas, coisas mais sérias aí, coisa redobrada. Até se você puder dizer, Senhor, faz uma oração, fala, Senhor, apaga da minha mente tudo isso que eu ouvi. Apaga, Senhor, eu não quero me lembrar de nada. Amém? Eu fui, tipo assim, a pessoa usou um momento que é para se libertar daquilo. Eu fui a pessoa com quem ela abriu, mas eu não quero ficar com isso. Não, tira de todos os cantos lá do meu cérebro, do meu consciente, inconsciente, subconsciente. Arranca, apaga, lança no mar de esquecimento, Senhor. Conforme a pessoa pediu perdão, o Senhor já perdoou, então já não preciso dessa informação para nada. Então, Senhor, me livra disso. Amém? E a pessoa fica livre também, fica ali a pensar, a fulana mesmo fez, começar ali a reviver aquela situação. Amém? Então é isso. Por hoje é tudo. Vamos encerrar nossa live. Amém? Aleluia. Não sei se alguém tem algum pedido de oração. Aleluia, Jesus. Aleluia. Rei da glória. Aleluia. Se não, eu convido você a fechar os teus olhos. Amém? Vamos orar para terminar. Aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Pai Santo, Pai querido, Rei da Glória, obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor. Obrigado, Senhor, mais um dia que o Senhor nos deu a oportunidade, Senhor, que o Senhor nos deu a graça, Pai Santo, de nós acordarmos, Pai amado. Estamos aqui, Senhor, na Tua presença, ouvir a Tua voz, meu Pai, aprender sobre a Tua palavra, Senhor. Graças te damos por isso, Senhor. Obrigado, Pai Santo, pelo Teu amor incondicional, Senhor. Obrigado pela Tua misericórdia,
misericórdia, meu Pai, que mais uma vez se renovou para as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai Santo, nós queremos, meu Pai, confessar o Senhor como nosso Senhor e legítimo Salvador. Nosso Senhor e suficiente Salvador, Pai Santo. Obrigado, meu Pai, pelo teu sacrifício, Pai Santo, na cruz do Calvário, Senhor. Obrigado, Pai Santo, porque se não fosse, meu Pai, esse sacrifício, meu Pai, se não fosse pela tua morte na cruz, Pai Santo, nós não poderíamos ser salvos, Senhor. Nós não iríamos ver o rosto do nosso Pai Celestial. Mas graças, meu Pai, ao sacrifício, meu Pai, que fizeste por mim e por cada um dos meus irmãos que está aqui presente, Senhor, nós vamos poder ver a glória do nosso Pai Celestial, Senhor. Graças te damos, meu Pai, por tudo que tens feito na nossa vida, Senhor. Obrigado, Pai Santo, pela tua misericórdia, meu Pai, de nos tirar, meu Pai, da lama do pecado, nos tirar, meu Pai, das garras de Satanás, Senhor. Obrigado, Pai Santo, pelo teu resgate, meu Pai. Obrigado, Senhor, por levar sobre a cruz do Calvário tudo aquilo, meu Pai, que nós tínhamos, meu Pai. Tudo aquilo que fazia parte do nosso passado, meu Pai. Obrigado, Senhor, por nos lavares, meu Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Senhor, nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a nos manter nos teus caminhos, Senhor. Pai Santo, traga a nossa consciência, meu Pai, tudo aquilo que fazemos de errado, meu Pai, para que possamos deixar, Pai Santo. Gera em nós, Pai Santo, arrependimento, Pai Santo, para que possamos, Senhor, confessar aquilo que fizemos, aquilo que temos feito, meu Pai, e que não queremos fazer mais, Senhor. Ajuda-nos, meu Pai, a nos dar esse passo de fé, Senhor. Oh, Pai Santo, tenha misericórdia da nossa alma, meu Pai, por tudo aquilo que ainda fazemos e que não te agrada, Senhor, por tudo aquilo que fazemos, Pai Santo, e que nos afasta de ti, Senhor. Tenha misericórdia das nossas almas, Pai amado. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, toma, meu Pai, cada irmão, cada irmã aqui presente nas tuas santas e benditas mãos, Senhor. Guarda, meu Pai, zela, meu Pai, por cada vida, meu Pai, cada família, meu Pai. Oh, Pai Santo, guarda, meu Pai, debaixo das tuas asas, Senhor. Oh, Senhor, torna-nos invisíveis aos olhos do mal, Senhor. Acampa, Paizinho, os teus anjos ao nosso redor, ao redor das nossas casas, Pai Santo, nos guardando, nos livrando de todo o mal, em nome de Jesus, Senhor. Oh, Pai Santo, se amanhã não vieres, Pai Santo, nós queremos estar aqui, meu Pai, mais uma vez, meu Pai, ouvir a tua palavra, estar na tua presença para aprender mais de ti, Pai Santo, para estarmos mais conectados contigo, meu Pai. Oh, Senhor, guarda o dia da manhã, meu Pai. Guarda a nossa ida e a nossa volta, meu Pai. E que a tua presença esteja conosco onde estivermos. Assim, ora, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Aleluia, Jesus. Aleluia, Rei da Glória. Amém. Amém, amém. Amém. Fiquem todos na paz de Cristo. Louvado e agradecido seja o nosso Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Então amanhã a gente se encontra, né, sábado às 20 horas. Amém? Horário aqui da Inglaterra, de Portugal. Quem está em Angola, horário às 21. Amém? Aleluia. Vamos dar continuidade da nossa leitura, para a honra e glória do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus. E a gente se vê amanhã se Jesus não voltar. Amém? Beijo grande. Fiquem com Deus.